Olá, meus irmãos. A paz de Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a unção do Espírito Santo esteja sobre você e toda a sua casa. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu espero de coração que você esteja bem aí do outro lado, que todos da sua casa estejam bem. Mas se alguma coisa está acontecendo, fique em paz. Tudo passa e, através do nome de Jesus, temos libertação, cura, restauração em nossa vida. Então, creia e declare, através do nome de Jesus, bênção sobre o seu lar. E ore também, através do nome de Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que a liberdade espiritual aconteça dentro da sua casa, para que a graça de Deus venha até sua casa, para que você possa se desvencilhar das armadilhas do mal e que o mal não penetre, não suporte mais ficar dentro do seu lar. E é para isso que estamos aqui. Vamos aprendendo dia após dia com a palavra de Deus e orando. Aprendemos a orar através do Espírito Santo para que estejamos sempre preparados para se proteger das armadilhas do mal. Eu convido você nesse momento a traçar o sinal da Santa Cruz para juntos iniciarmos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O reino espiritual, ele é acessível para todos nós, pois todos nós temos um espírito. Então, é necessário que nós tenhamos intimidade com o nosso Deus Criador, para que o lado do bem haja a nosso favor, para que o lado do bem trabalhe sobre nós com proteção, com unção, com orientação, e é o Espírito Santo de Deus que vem nos trazer tudo isso. Então eu convido nesse momento a você ser grato a Deus e a também invocar a presença do Espírito Santo. Ó Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento nós somos gratos por estarmos vivendo essa partilha, por estarmos vivendo esse sobrenatural agora junto de Ti. Nós rendemos graças a Ti pela nossa vida, pela nossa história, pela nossa saúde, força, unção, determinação, tudo o que o Senhor colocou em nós. Nós agradecemos pelos desafios que nos fazem levantar e crescer muito mais no Teu reino, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela Sua palavra, muito obrigado por ouvir as nossas preces e muito obrigado por atender os nossos pedidos. Neste momento, ó Pai, nós Te louvamos e Te adoramos. Te louvamos, ó Pai, pelo Seu Santo Espírito, que está sempre nos guiando e nos orientando. Te louvamos, ó Santo Espírito de Deus, te louvamos, ó Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador. Te louvamos, ó Deus Criador Todo-Poderoso, Rei da Glória, Altíssimo, Divino, Onipotente. Adoramos, ó Deus, de todo o nosso ser. E também abrimos todo o nosso ser e damos total legalidade para a sua ação em nós através do Espírito Santo. Então vem, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu podes modificar tudo o que o Senhor vê que é necessário ser mudado. Podes tirar e arranque de nós. Nós damos total liberdade tudo aquilo que é desnecessário e que é errado. Ó Santo Espírito, lava-nos, cura-nos, liberta-nos. Conectamos o nosso espírito em vós para que o Senhor possa agir através de nós, em todo o nosso ser e em tudo o que está ao nosso redor, dentro do nosso lar, unida à nossa família, nos nossos trabalhos, em todos os projetos, no seu propósito em nós. Nos guia, Santo Espírito, a governar tudo com sabedoria. Tudo está em suas mãos. Podes reinar, Santo Espírito de Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. E neste momento, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 25 ao 30, para meditarmos na Santa Palavra de Jesus. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Todavia, ei-lo que fala em público e não lhe dizem coisa alguma. Porventura, reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: Ah, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Eu o conheço porque venho dele, e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Para que nós compreendamos um pouco do contexto da história, estava acontecendo a festa dos tabernáculos, né? É a festa dos judeus de antigamente. E aí, para essa festa, todos eles iam. Era uma festa como uma comemoração que nós fazemos na igreja, né? Para quem participa de comunidades cristãs. E aí, a família de Jesus, né, que estavam ali junto com eles, pegou e falou assim: olha, nós vamos para a festa, vai você também e mostra todas essas coisas que você vem fazendo, né, em nome de Deus, o poder que você está tendo aqui, que foi te dado por Deus. Apesar deles mesmo não crerem que Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus, ele ficou meio assim, sabe? Com a sua prudência, com a sua sabedoria, ele estava tomando cuidado, porque não havia chegado a hora dele consumar tudo aquilo que Deus tinha pedido para que ele fizesse aqui na terra, que seria a sua morte de cruz, que seria a sua entrega do seu sangue pelos nossos pecados para nos lavar. E ele estava ali cuidando para que as pessoas não pegassem ele antes da hora, porque ele precisava trabalhar muito no ministério dele ainda. Então ele falou assim: eu não vou nessa festa. Porém, a família dele vai, os irmãos dele vão, né, para essa festa, passa um pouco, ele vai escondido. E ele vai para o templo, né? Em vez dele ficar ali na festança mesmo, ele vai para o templo ensinar as pessoas. E aí, quando chega lá, as pessoas começam a julgar, né? Olha só, esse não é aquele que todo mundo, que as pessoas falam e que ele mesmo fala que é o Filho de Deus, esse não é o verdadeiro Messias. Aqui Jesus já está revelando que ele é o Messias que todos esperavam. Mas ninguém acredita, porque ele veio de Maria. José era o seu pai ali adotivo. Ele veio de uma família simples, uma família do meio deles, uma família de judeus. Ele cresceu no meio daquelas pessoas e agora começou a trazer o mistério de Deus para as pessoas. Apesar que desde pequenino ele já ensinava e falava coisas no templo, né, onde ele estava, ensinando sobre as escrituras essas que muitas pessoas não tinham acesso, e ele sabia, porque ele é filho de Deus. Porém, muitos viam ele como apenas a carne e não viam ele com os olhos espirituais, com os olhos de Deus. E aqui Jesus ele pega e fala, né, que ele é o Filho de Deus, que todas as pessoas conhecem ele como filho de Maria e José, como o humanozinho que era uma criança, cresceu, que teve os seus picos de adolescência, foi entrando na vida adulta e aqui aos 30 anos iniciou, sim, esse ministério poderoso de levar o reino de Deus para as pessoas. Mas ninguém conseguia enxergá-lo como verdadeiro filho de Deus. Ninguém, entre aspas, né? A maioria dos judeus, das pessoas, não conseguiam enxergá-lo como verdadeiro filho de Deus. E aqui Jesus ele declara que ele veio por Deus. Ele conhece verdadeiramente Deus porque hoje ele está unido a Deus. E ele virá nos buscar. Ele desceu de Deus, teve uma vida humana para nos mostrar que o amor de Deus por nós, que ele desejava saber como nós nos sentíamos, o que tínhamos dentro de nós, quais eram as fraquezas, como lutar. E veio nos ensinar principalmente como caminhar nessa terra. Então ele teve uma vida assim. As pessoas esperavam um Cristo, um Messias, que viesse assim, de surpresa, do sobrenatural, um negócio louco assim, sabe? Uma mágica, descesse, como Jesus virá agora da segunda vez para buscar e resgatar aqueles que são seus filhos. Mas Jesus ele falou para cada um deles: eu vim do meu pai, tudo que eu falo foi me pedido para falar a partir dele, porque eu conheço ele. E para que vocês cheguem a ele, é necessário aprender comigo, porque ele me enviou para ensinar vocês como ele é de verdade. Havia se perdido da mente das pessoas, do conhecimento das pessoas, quem Deus é verdadeiramente. Porque os homens tomaram de conta e estavam ensinando apenas aquilo que os convinha, aquilo que era conveniente para eles. Até hoje acontece essas coisas, mas através da palavra de Deus, Jesus ele abre os nossos olhos, ele nos liberta, ele arranca a sujeira que o mal coloca na nossa visão, tira as escamas que nos fazem enxergar somente a sujeira e o mal e não enxergar as coisas de Deus. E a partir do momento que ele arranca, né, e limpa toda a nossa visão
espiritual, nós começamos a compreender que Jesus verdadeiramente é o nosso mestre, é o Deus Filho. Nós começamos a compreender o que o Espírito de Deus está falando para nós. Nós começamos a compreender a palavra de Deus. Nós começamos a compreender o reino dos céus. E Jesus, ele vem falar isso para cada um de nós. Que nós estamos conhecendo a verdade através da palavra de Deus, através do evangelho de Deus. E é essa verdade que nos leva a viver o sobrenatural de Deus aqui na terra, mas principalmente no reino de Deus. Quando nós nos unimos ao Deus Pai Todo-Poderoso, para todo sempre vai acontecer isso. Eu creio de todo o meu coração e eu espero de coração que você também esteja unido a Deus Pai Todo-Poderoso no momento que nos encontrarmos lá. Então, que o Espírito Santo de Deus possa cada dia mais colocar no seu coração uma vontade avassaladora de conhecer profundamente as coisas de Deus, de ser íntimo profundamente de Jesus através do Espírito Santo, de querer obedecer a Deus através dos seus mandamentos, ter zelo pelo que Deus te consagrou, te entregou, pelo propósito de Deus na sua vida, querer se alimentar sempre das coisas do alto, do reino dos céus, ter a vontade de orar a todo momento, de falar com o Espírito de Deus a todo momento. E assim, dessa forma, o mal, ele não vai mais conseguir te manipular. Ele não vai mais conseguir nos manipular. Ele pode até enviar uma seta, mas quando nós temos essa intimidade com Deus e temos esse conhecimento, nós conseguimos detectar, opa, isso tá estranho, isso não vem do bem, não vem do meu Criador, não vem de Deus. Qual que é o posicionamento que eu tenho que ter? Primeiro, repreender. Primeiro, renunciar a Satanás, com a autoridade que Jesus nos deu. Se nós abrirmos alguma porta, alguma brecha, a gente já breca naquele momento e já renuncia. Senhor, eu já renuncio agora, em nome de Jesus. Se eu abrir qualquer brecha, se eu permitir Satanás entrar na minha vida de alguma forma, eu renuncio em nome de Jesus. E eu expulso Satanás da minha vida. Aconteceu alguma coisa diferente, você está sentindo uma coisa estranha, é uma opressão, você sente que é espiritual, você está vendo que não é algo físico. Senhor, em nome de Jesus agora, eu ordeno que saia da minha casa qualquer mal, qualquer entidade do mal, qualquer trabalho que foi feito, que seja quebrado. Do mal, né? Qualquer trabalho do mal que foi feito, que seja quebrado. Em nome de Jesus, foi feito para me derrubar, foi feito para derrubar minha família, para despedaçar a minha família, para destruir meu casamento, que caia por terra agora em nome de Jesus. Olha só, você através desses conhecimentos, você se posiciona. Você com intimidade com o Espírito Santo, você consegue enxergar quando algo errado está acontecendo. Você consegue ter compreensão, a sensação de que o reino espiritual está se movendo e algo ruim está nos rondando. Então você se posiciona, você declara com a autoridade que Jesus te deu que você não aceita o mal, que você não abre as portas para o mal, que você elimina as coisas erradas e o mal da sua vida. E assim busca incessantemente caminhar nos caminhos de Deus, na palavra de Deus, no que é correto, sempre declarando: Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso mestre, único mestre, o único professor, unido ao Espírito Santo que nos instrui. O nosso Deus é o nosso único Pai. A verdade, o Pai da verdade é o nosso único Pai. É a quem nós olhamos e adoramos. E eu declaro isso para o meu lar, para a minha vida, eu declaro para o céu, para a terra e para os infernos que Deus Pai, Javé, é o meu Deus, é o meu Pai, que Jesus Cristo é o meu mestre, Salvador, é o meu Messias, é o meu Senhor. Ele me buscará, ele me levará para o reino dos céus, para viver eternamente com o nosso Deus Criador, que unido a ele e o Espírito Santo de Deus são um só. Então, quando você declara, quando você começa a ver, sentir que algo ruim está acontecendo, uma opressão, tá tentando mexer com você, se posiciona, expulsa, repreende, manda embora e começa a declarar que Deus é o seu único Pai, que você deseja cada dia mais viver em cima da verdade, que Jesus Cristo é o seu único mestre e único Salvador, seu único advogado, seu único Senhor, que o Espírito Santo é seu amigo, que ele fala com você, que você o compreende, que você o escuta, que ele derrama todos os dons sobre você, os frutos, as virtudes dele estão sobre você e ele te instrui a fortalecer tudo isso cada dia mais. Declare isso sempre, sempre, sempre. Olha só, o Espírito Santo agora ele está revelando para você como você se
posiciona diante de todas as coisas. Às vezes acontece algo fisicamente dentro do seu lar, na sua casa, no seu trabalho, aí você olha e fala assim: "Nossa, que estranho isso ter acontecido", né, não tinha vestígios nenhum de que isso aconteceria. Nós acreditamos muito que tudo que acontece é sim algo físico, da causa e o efeito, né, consequências dos nossos atos, com certeza as coisas que acontecem na nossa vida são consequência dos nossos atos, mas muitas vezes é uma seta inflamada do mal para nos desviar do propósito. Muitas vezes é alguma coisa que pessoas influenciadas pelo maligno tentaram fazer para nos desvirtuar, para nos afastar da crença que Deus é todo-poderoso, que Ele tudo pode, e quando nós nos posicionamos, seja nas coisas físicas que acontecem aqui na Terra de mal, quando nós nos posicionamos, seja nos nossos próprios sentimentos e emoções, da nossa alma, os nossos pensamentos, e tudo que a gente permite entrar e sair de dentro de nós, né, o próprio governo, o próprio domínio, e quando nós nos posicionamos no reino celeste, expulsando todo o mal, expulsando todos os espíritos malignos que tentam nos levar para o caminho errado ou nos perder do caminho de Deus. Quando nós nos posicionamos nessas três áreas da nossa vida, física, mental e emocional e espiritual, declarando que Jesus é o nosso mestre, declarando que só Ele é o nosso Salvador, que é Ele que nos resgatou, que nós somos amados, nós somos curados, nós somos perdoados, nós somos libertados de tudo que é mal através de Jesus, e declarando que Deus é o nosso único Pai e nós desejamos todos os dias viver em cima da verdade, não existe mal que possa nos derrubar. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a graça de Deus, você tem um ótimo final de semana. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Medita nessa palavra. Se for da vontade de Deus, voltamos a nos falar. E se tiver feito sentido para você, passa para outros amigos, para irmãos, envia para a sua família que necessita escutar essa palavra. Curte, compartilha, se inscreva no canal e fica por dentro do que o Espírito Santo traz de emoção para nós. Tchau, tchau.